Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Mac Magazine. Nesta videoaula eu vou explorar única e exclusivamente um dos novos recursos que a Apple introduziu no macOS 10.5, o chamado Time Machine, que aí traduzindo para o português literalmente seria máquina do tempo. O que a Apple fez ao criar esse recurso foi revolucionar a forma como as pessoas fazem backup e simplificar bastante esse processo. Então, ela fez uma pesquisa. Eu agora não me lembro exatamente a porcentagem, os números corretos, mas a parcela de pessoas que realmente faziam backups constantes dos seus dados e assegurava-se de que, caso tivesse algum problema técnico, ou seja de hardware ou de software com as máquinas, se eles teriam cópias de segurança dos seus arquivos para recuperá-los, era muito pequena, justamente porque o processo é complicado e é uma coisa que as pessoas normalmente tem que parar para fazer backup, aí fecha tudo, aí tem que esperar os arquivos copiarem, e quando você faz isso de forma manual é bastante chato. Claro que existem soluções de terceiro já há bastante tempo, algumas são realmente muito interessantes, só que a maioria delas são pagas e as pessoas normalmente não achavam importante o suficiente investir num software como esse para fazer cópias de segurança dos seus arquivos. Então agora a gente tem aí, felizmente, dentro do Leopard, a gente tem um recurso integrado, que é o Time Machine, e ele não custa nada além disso. O único requisito, e é uma coisa óbvia, é que você tenha um HD externo para você fazer o backup desses dados. Quanto maior o HD, melhor para você, porque você vai ter cópias mais antigas dos seus arquivos. Então aqui no meu desktop, como vocês podem ver, está aqui montado na minha máquina, conectado no meu MacBook Pro. Eu tenho um HD FireWire de 1 TB. Eu fiz inclusive uma resenha dele no Mac Magazine, para quem estiver interessado, vai estar o link aí embaixo dessa videoaula. É um HD Western Digital da linha MyBook. Estou bastante satisfeito com ele. E como vocês podem ver aqui, eu vou abrir a janela de informações dele. É um HD de 1 TB, como o Fernando mostrou em outro artigo que também está aí logo abaixo dessa videoaula. Ele é 1 TB comercial, mas na realidade ele tem 931,2 GB de capacidade. E hoje eu tenho disponíveis 251 GB nesse HD. Vocês podem se espantar que eu estou usando quase que 680 GB, mas o responsável por tamanho uso desse HD é justamente o Time Machine, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho e explicar por que ele está ocupando tanto espaço no meu HD. Então, para começar, eu vou mostrar onde é que fica o Time Machine nas preferências do sistema. Queria pedir desculpas para vocês por eu estar usando o sistema aqui em inglês, mas eu estou gravando essa videoaula no meu usuário pessoal e não no usuário Mac Magazine que eu costumo utilizar para gravar as videoaulas, que é todo em português e não tem os softwares que eu utilizo e a minha configuração padrão. Estou fazendo isso porque é nesse usuário que eu utilizo o Time Machine, onde ele está todo configurado, onde eu vou poder demonstrar melhor o seu funcionamento. Então aqui na área System, dentro de System Preferences, a gente tem o ícone do Time Machine, e eu vou abrir aqui ele para vocês para mostrar quais são as opções que a Apple nos disponibiliza. Aqui na esquerda a gente tem um grande botão, um switch, bem parecido aí com as configurações de iPhones e iPods Touch hoje em dia. Quem tiver um vai reconhecer isso. E como vocês podem ver, o Time Machine está desligado na minha máquina. Isso não quer dizer que eu não estou utilizando o Time Machine. Ele só está desligado os backups automáticos. Por quê? Porque o Time Machine ele foi configurado pela Apple para ele fazer backups constantes de, não sei, acho que de hora em hora ele faz backups da sua máquina, ou de 2 em 2 horas, alguma coisa assim. Então são vários backups que ele faz por dia, e isso para mim não é muito legal, porque acaba prejudicando um pouco a performance, não nada exagerado, mas como eu trabalho intensamente com a minha máquina o dia inteiro, eu prefiro eu mesmo ter controle sobre isso, então eu desligo essa atualização automática e eu mesmo mando ele fazer o backup quando eu quiser. Eu mostro para vocês como é que eu faço isso já já. Então aqui mais uma vez ele tem o ícone do meu HD, pelo botão Change Disk eu poderia alterar o disco onde eu estou trabalhando com os meus backups. Evidentemente que você pode ter múltiplos HDs conectados à sua máquina, fazendo o backup dela não simultaneamente, mas alternadamente. Aqui dentro do macOS 10 você manda, quero fazer backup no HD 1 agora, no HD 2, à vontade. Aqui em opções, a gente tem uma janela onde a gente arrasta pastas e grupos de arquivos que você não quer que sejam copiados. Como vocês podem ver aqui, ele automaticamente coloca o próprio HD onde está sendo feito o backup do Time Machine, afinal ele não vai fazer backup do backup,
E aqui eu coloquei também a minha biblioteca de fotos do Aperture. Isso não é necessário porque um bug, uma incompatibilidade que havia na primeira versão do Leopard com o Aperture já foi solucionado. Hoje em dia eles dois se comunicam muito bem, mas eu coloquei ele aqui nessa época e eu prefiro dessa maneira porque o Aperture ele tem um sistema de backup integrado a ele e independente do Time Machine, que eu mesmo controlo o backup das minhas fotos, então aí eu prefiro que ele não inclua nos backups. Então aqui no mais e no menos você adiciona e remove e ele indica que o total de gigas que está incluso nesse backup, no meu caso aqui são 90,4 gigas de dados que estão sendo backupeados hoje pelo Time Machine. Vocês podem escolher aqui também uma novidade das últimas versões do Leopard, se ele vai fazer o backup ou não quando você estiver ligado na bateria. E aí, como eu falei, como ele toma muito processamento da máquina, isso não é recomendável, tá marcado, mas quem se preocupa mais com a segurança dos dados do que com a performance da máquina, pode deixar isso aqui marcado que ele vai realizar os backups mesmo quando você não estiver conectado à força. A segunda opção é dele te alertar quando backups mais antigos começarem a ser apagados. No meu caso, isso não aconteceu ainda. Eu tenho mais de 250 GB no meu HD externo aí de backup. E como vocês podem ver aqui nessa tela principal das preferências, o meu backup mais antigo é de 30 de outubro de 2007, que é justamente quando eu instalei o Leopard e eu fiz o primeiro backup pelo Time Machine. Então, até hoje, ele não apagou nada do que eu fiz de backup. E isso me possibilita, se eu quiser agora voltar ao estado da minha máquina em 30 de outubro de 2007, já vai aí, não vou exagerar dizendo que já vai fazer um ano, mas é bem próximo disso, eu posso voltar exatamente ao estado que estava a minha máquina nessa data. O último backup é de 24 de junho de 2008, fazem 4 dias, e já isso vai mudar para hoje, porque eu vou fazer um backup aqui de demonstração para vocês. O próximo backup, como vocês podem ver, ele está desligado. Isso significa que eu tenho que chamá-lo manualmente, mas se tivesse aqui ligado, ele estaria indicando o dia e a hora exata que ele faria o próximo backup no Time Machine. Aqui embaixo ele dá algumas informações sobre como esses dados são mantidos. Ele diz que backups horários, então aí está a resposta para a minha dúvida de alguns minutos atrás. Ele faz backups a cada hora, eles são mantidos por 24 horas. Backups diários são mantidos durante um mês inteiro e backups semanais são mantidos até o disco ficar cheio. Então é exatamente isso que está acontecendo comigo. Eu tenho uma série de backups aí semanais dos meus dados que ainda estão armazenados no meu HD externo porque ele não encheu. Mas se eu começar a colocar muitos arquivos nele, ele necessitar apagar esses backups mais antigos, ele vai começar a fazer isso e de acordo com o que você tem nas opções do Time Machine, ele vai me alertar sempre que eu fizer isso, sempre que for necessário apagar esses arquivos. Aqui embaixo a gente tem a opção de mostrar o estado do Time Machine na barra de menus do macOS 10 e é a partir dela que eu faço todo o meu gerenciamento dos meus backups. Eu não entro aqui nessa tela porque ela está sempre configurada. Então vou sair aqui do System Preferences e o ícone dele aqui na barra de menus é exatamente esse aqui. Clicando nesse ícone a gente tem a informação de que o último backup foi feito em 24 de junho de 2008. A gente tem o botãozinho de fazer o backup, é exatamente isso que eu falei para vocês. É aqui que eu clico para fazer o meu backup manual. E a gente tem a opção de entrar no Time Machine, que eu vou fazer daqui a pouquinho. Essa última opção aqui entra mais uma vez nas preferências dele lá no System Preferences. Uma dica, se vocês pressionarem a tecla Option ou Alt, ele altera essa opção aqui para você navegar em outros discos do Time Machine. Então é aquela mesma questão que eu falei, que você pode ter múltiplos HDs. Clicando aqui você pode facilmente alternar entre um HD e outro. Então eu vou mandar ele fazer um backup agora. Notem que o ícone agora começou a girar. Então o processo que ele vai fazer agora é o seguinte, ele vai varrer todo o meu HD interno do meu MacBook Pro à procura de tudo que foi modificado desde 24 de junho, quando eu fiz o último backup. Então ele vai ver arquivos que foram apagados, arquivos que foram modificados e novos arquivos e pastas. A partir daí ele vai compilar essa lista de modificações do último backup, vai comparar com o último backup disponível do dia 24 e aí sim ele vai iniciar a transferência dos arquivos e desses dados para o meu HD externo. O interessante é que o sistema é todo automatizado, então
ele não vai agora copiar os meus 90 GB de dados. Ele só vai enviar para o meu HD externo os novos arquivos, que já a gente vai saber aqui por esse ícone. Se eu clicar nele, vocês vão ver que ele está ainda preparando o backup. Mas daqui a pouquinho eu vou clicar nele e ele vai me indicar quantos gigas que vão ser transferidos para o meu HD externo e vai me mostrar aqui através desse ícone o estado dessa transferência. Então, digamos que eu tenha modificado aqui, que eu vou ter talvez 2 GB novos de dados, ele não vai me copiar 90 GB, ele vai copiar 2 GB e ele vai transferir a informação de que dados foram alterados para o sistema. Então, mesmo se eu quiser voltar ao estado anterior do dia 24, ele vai ser inteligente o suficiente para buscar quais foram os arquivos modificados e juntar aí, pegar das várias partes do backup e montar o meu estado exatamente como ele estava naquele dia, sem a necessidade da gente fazer duplicatas dos arquivos. Novos arquivos e arquivos modificados são os que são realmente copiados e incrementados e são os que acabam ocupando novos espaços aí no HD. Talvez por isso que seja possível ter até hoje backups de 30 de outubro de 2007, justamente pelo fato de que ele não está duplicando isso todas as vezes. Imagine aí que eu tenho aqui 90 GB de dados, se eu fizesse 10 backups inteiros do meu HD, eu já teria 900 GB ocupados aí e o meu HD estaria cheinho. Então vocês veem aí que o sistema é bastante inteligente e ele procura economizar ao máximo o espaço do HD de backup. Ele ainda está preparando aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho, que eu vou mostrar para vocês aqui o quanto que ele vai copiar de dados. Espero que não demore. Vamos ver agora. Então aqui está, ó. Vocês veem aí, eu fiz o chute aí de 2 GB, mas na verdade serão 1.2 GB, e ele está me mostrando exatamente qual é o estado dessa transferência. Então ele está chegando aí em 90 megas, ele vai acelerar daqui a pouquinho, porque o meu HD é um FireWire 800, a conexão é muito rápida, mas ainda assim ele não faz essa transferência de backup na performance total, justamente para não prejudicar a performance de trabalho na sua máquina. Então aí tem o estado. Assim que ele terminar de transferir esse 1.2 GB de arquivos, ele vai checar novamente se teve alguma modificação durante o período de transferência. Se tiver, ele transfere o resto dos dados que foram modificados durante esse período, e aí esse ícone vai parar de rodar daqui a pouquinho. Então eu vou clicar aqui fora, eu vou só esperar o processo terminar e já eu vou cortar aqui a videoaula, vocês nem vão ver isso, mas eu vou fazer uma edição nesse vídeo e vou voltar para quando ele já tiver terminado o backup. Então vamos voltando aí, vamos ver como é que está aqui o estado do processo. Estamos em 1.1 de 1.2 GB, a qualquer momento ele deve terminar. Aí 1.2. Agora ele está preparando aí o backup. Provavelmente ele deve fazer uma checagem, como eu falei. Olha aí, tem só mais 5K finalizando o backup. Então esses 5 KB eu não sei de onde que veio, porque eu estou simplesmente parado aqui, mas provavelmente foi algum arquivo de dados a mais que ele identificou durante o backup. Então agora ele vai finalizar, vai transferir todas as informações necessárias para o macOS 10 saber o que foi modificado do dia 24 para o dia 28, e a qualquer momento aí a rodinha vai parar de girar. Só para deixar claro, pessoal, o Time Machine ele não precisa ser executado quando você não estiver fazendo nada. Eu estou aqui fazendo essa videoaula, estou mostrando especificamente os recursos dele, mas ele pode ser executado tanto de forma automática quanto de forma manual, enquanto você faz as suas coisas. Então, evidentemente, ele vai comprometer um pouquinho a performance da sua máquina, a depender da quantidade de memória RAM e da velocidade do HD que você tiver, mas ele não é incompatível com outros aplicativos. Então, vocês podem, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, ele identifica o que foi modificado durante o processo de backup e, se preciso, quando ele termina de copiar o bloco de arquivos que ele inicialmente detectou como novos para o HD externo, depois ele faz uma cópia incremental aí só com as últimas modificações, os últimos dados que foram alterados. Então deve estar quase pronto aqui, ainda finalizando o backup, a rodinha girando. Então cá estamos, backup finalizado. Vou clicar aqui, vocês veem aí que o último backup foi realizado hoje, às 5h10 da tarde. Então estamos prontos, o Time Machine está atualizado e agora você tem total segurança de que seus dados estão bem armazenados.
Bom, agora como é que a gente chega nesse Time Machine? Como é que a gente trabalha com esses dados? Bom, uma das opções, em caso de um problema mais geral, mais grave na sua máquina, é você acessar o Time Machine a partir do DVD de instalação do macOS 10. Então você pode inclusive trocar de máquina, não necessariamente a gente pode falar aqui de problema. Então, como eu estou falando aqui de um HD externo, se eu comprar um Mac novo hoje, eu poderia ter feito esse backup aqui, desligado o meu MacBook Pro, trocado aqui na minha mesa, colocado uma nova máquina, ter ligado o meu HD externo nela, inserido o DVD de instalação do macOS 10, e aí uma das coisas que ele primeiro pergunta nesse assistente é se você quer restaurar um backup do Time Machine. E ele faz isso de forma esplêndida e completa. Então, ele copiaria simplesmente todos os meus dados, todas as minhas preferências, aplicativos. Essa tela aqui que eu estou vendo nesse momento seria a que eu veria quando o processo de instalação tivesse finalizado. Ele realmente restaura tudo de onde você parou. Então, agora a migração de uma máquina para outra está muito simples e muito rápida. Então, essa é uma das alternativas. A segunda que vocês poderiam talvez imaginar seria de vir no Finder, navegar até o HD externo e procurar aqui onde é que estão seus arquivos e pastas. Bom, eles estão acessíveis aqui nessa pasta de backups. Aqui vocês vão ver outras pastas e arquivos no meu HD externo, porque eu utilizo ele para outras coisas, mas a gente se concentra aqui nessa pasta de backups. E apesar de estarem acessíveis por aqui, como vocês vão ver, essa não é a melhor forma da gente acessar esses arquivos. Eu só vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Ele tem aqui o nome da minha máquina. E então todas as datas aqui. Então vocês veem, dito e feito, desde 30 de outubro de 2007 até 28 de junho de 2008 a gente tem acesso a toda a estrutura de arquivos por aqui. Então tem aí o Macintosh HD, a pasta de aplicativos, e assim por diante você vai navegando por todos os arquivos que tiverem armazenados aqui dentro do Time Machine. Mas essa não é a melhor forma de você acessar esses arquivos, não é preciso fazer isso. A forma interessante, e eu vou abrir uma janela nova do Finder aqui para exemplificar, é clicando no ícone do Time Machine no dock. Ele não necessariamente vai estar nessa mesma posição que o meu, porque quando você acaba de instalar o macOS 10 ele fica em outra posição, ou vindo aqui no menu, na barra de menus, e clicando Enter Time Machine. Então aqui que começa a brincadeirinha, né? Mais uma vez a Apple deu aí um toque especial a essa interface do Time Machine. É todo um visual de realmente máquina do tempo. Então o que acontece? A gente tem aqui na parte frontal exatamente a minha janela que eu estava trabalhando. Eu posso alterar aqui para desktop, por exemplo, que eu tenho uma pasta aqui de pendências. Então, o que a gente vai visualizar aqui? Essas janelas que estão aqui para trás são todos os meus backups exatos dessa pasta desktop. Então, para você restaurar um arquivo, por exemplo, que você deletou por engano, você simplesmente vai até a pasta respectiva onde estava esse arquivo e você pode, por exemplo, clicar na janela que você quiser e você vai ver aqui que tem alguns arquivos a mais aqui. Então eu voltei para o meu desktop, aqui embaixo você vê de quando que é isso, é de 17 de junho de 2008 às 10h30 da noite, e eu tenho aqui, por exemplo, um arquivo que eu salvei aqui do PHPBB 3.01, atualização aí do sistema de fórum que a gente utiliza lá no Mac Magazine, que hoje já não está mais no meu desktop. Então eu posso simplesmente clicar nele, vir aqui nesse botão Restore, e automaticamente o Time Machine vai trazer ele para o meu desktop atual. Então está aqui restaurado e eu vou apagar ele de novo porque eu não preciso. Só quis mostrar para vocês como que funciona o processo. Então vamos abrir aqui uma janela do Finder de novo em desktop e abrir o Time Machine. Então esse é basicamente o processo de restaurar arquivos. Você seleciona arquivos e pastas, clica em Restore e ele traz de volta. Isso inclusive é integrado a diversos dos aplicativos, principalmente da Apple. Então, se você estiver dentro do iPhoto, por exemplo, visualizando suas fotos e você não estiver achando alguma, você pode, com a janela principal do iPhoto aberta, chamar o Time Machine e ele vai trazer uma interface idêntica a essa aqui, que você vai poder procurar por fotos antigas e restaurá-las diretamente para sua biblioteca do iPhoto. Essas setinhas aqui, elas indicam uma rápida procura para o primeiro backup que tiver alguma modificação em relação à pasta que você estiver navegando. Então vou clicar aqui nela.
Você vê aí que ele já veio logo para trás. Eu vou clicar de novo. Ele veio logo para trás porque eu estou justamente em uma pasta desktop que é alterada bastante. Deixa eu trazer aqui de novo para hoje. E aqui eu vou mostrar para vocês outra navegação, que é aqui pela esquerda. É uma linha do tempo. Então eu posso clicar aqui em Now, que é o agora. Eu vou vir na minha pasta Pictures, que é uma pasta que não muda bastante. E eu vou clicar aqui para voltar. Vocês veem que agora ele já pulou 2 vezes até achar uma novidade, algum arquivo que tinha sido modificado desse meu backup. Então eu posso clicar aqui em Now, vir em Desktop. E se eu quiser ver o que estava no meu desktop, no meu primeiro backup, lá em outubro de 2007, eu posso clicar aqui. E aí com uma animação bem legal, ele me volta lá para esse primeiro backup. E aqui tem umas coisas até aqui, para mim está sendo interessante olhar isso, porque eu me lembro de algumas coisas que eu estava fazendo nessa época. E aqui eu estou vendo exatamente os arquivos de 30 de outubro de 2007 que estavam no meu desktop. Eu posso aí a qualquer momento clicar em qualquer um deles para restaurá-los para minha máquina. Se você não quiser manter um backup de um determinado arquivo, digamos que você apagou alguma coisa realmente de forma proposital e você lembrou que o Time Machine tem uma cópia desse arquivo, você tem controle, evidentemente, de apagá-lo definitivamente. Então, digamos que esse arquivo aqui, plugins desativados, eu não queira de jeito nenhum que alguém tenha acesso a ele, seja eu ou qualquer outra pessoa, seja na minha máquina atual ou seja nos meus backups do Time Machine. Eu posso vir aqui no Time Machine, selecionar o arquivo. Por esse menu aqui de Action da rodinha, você tem a opção de deletar todos os backups de plugins desativados. Então ele vai procurar aí todos os seus backups no Time Machine e apagar esse arquivo. Ou você pode simplesmente deletar o backup do dia 30 de outubro de 2007, que ele também vai embora. É interessante notar que, inclusive aqui dentro do Time Machine, a gente tem a opção de usar o Quick Look. Então eu vou selecionar essa imagem aqui e vou apertar a barra de espaço. Você vê aí que ele abre o Quick Look. E interessante, muito interessante por sinal, é uma imagem da screenshot do Time Machine. Então, como eu estava explicando para vocês, eu tinha acabado de instalar o Leopard. Vocês veem aí que eu tinha 931 GB livres no meu HD externo. Então era a primeira vez que eu estava usando o Time Machine nesse meu HD externo. E foi a primeira vez que eu fiz esse backup e eu estava tirando essas screenshots para publicar a resenha que eu fiz sobre o Time Machine no Mac Magazine. O link também está embaixo dessa videoaula. Então a gente pode voltar agora aqui para os dias de hoje. Como sempre, a Apple trazendo aí animações das mais variadas. Clicando aqui em Cancel, vocês voltam para o sistema de vocês e podem continuar navegando como bem entenderem. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Time Machine. Pessoal, eu espero que suas dúvidas tenham sido esclarecidas e até a próxima videoaula do Mac Magazine.